Bom, vamos começar então. O tema de hoje, autismo não é doença, muito menos maldição. Muito menos maldição. Então eu te peço, cuidado. Cuidado para quem você abre os seus ouvidos. Ou você tem um pastor, ou você não tem um pastor. Em 2013, eu era bispo lá na igreja na cidade de Suzano, Mogi das Cruzes. E nós tínhamos um caso, Duduzinho. Ele tinha hoje a idade que tem o meu filho, de 3 para 4 anos. E esse casal ia para a igreja e, claro, limita muito, porque os pais ficam constrangidos. E eu falava para eles, deixa o Dudu, tá na casa do pai. Aí enquanto eu estava pregando, ele subia no altar, batia na bateria, derrubava a guitarra, e os pais ficavam aflitos, deixa ele. As crianças pertencem a um reino. Talvez você não saiba, irmão, mas as crianças, elas têm passaporte direto para o céu, porque elas foram o sacrifício feito pela salvação de Cristo. Porque Jesus viveu, mas as crianças foram mortas por Herodes. Então, quando se levantaram contra as crianças e falaram, Senhor, quer que deixe as crianças? Não toquem nas crianças. A elas pertence o reino dos céus. Elas foram ofertas feitas por mim. Então, o Dudu, ele corria. E os pais ficavam mais tranquilos em ir para a igreja. Depois, o ministério ele tinha essa coisa de tirar, né? Eu saí de Mogi e fui para a igreja de Guarulhos. E aí eles acabaram saindo da igreja. E eu entendo por quê. Porque para quem não tem entendimento, vai ficar dando bronca no departamento infantil. Ah, pega essa criança, toma conta, tá fazendo barulho. Falta de entendimento. Falta de informação. Religiosos completamente despreparados para exercer a função a qual estão lá. Função de amor. A pessoa mais informada dentro de uma religião tem que ser o seu líder, para que ele não cometa crimes. Porque preconceito e falta de informação é um crime. Então, cuidado, pelo amor de Deus. Não procura uma religião para desabafar sobre o seu filho. Procure uma igreja. A religião, ela faz socialmente obras maravilhosas. Mas se você quer ser cuidado por Deus, você precisa da igreja. Algo que fale de Jesus, sem ter o homem no centro. Apóstolo, qual é a diferença de igreja e religião? Religião é um lugar onde se fala de Deus, se fala de Jesus, mas o centro é um homem. O centro é um prédio. O centro é um nome, uma placa. A igreja é um lugar onde todo mundo se reúne e o centro é Cristo. Neste lugar você está protegido. Amém? Então, o religioso, seja ele qualquer religião, cristã ou não, corre-se um risco muito grande dele tentar se mostrar muito espiritual e dizer para você que isso é uma maldição. Maldição hereditária, culpa de um pecado que você cometeu. E aí eu fico imaginando, você imagina o pai e a mãe que saíram de casa, foram buscar uma palavra de Deus, porque ele não tem entendimento. Ele não sabe separar o que é religião, o que é um comércio, do que é uma igreja. Ele acha que ele vai receber lá uma palavra de Deus. E vem um louco desse colocar uma sentença sobre o pai. Só que a Bíblia, irmão, ele diz que os filhos não pagarão pelos pecados dos seus pais. Não pagarão. Pelo amor de Deus. Que loucura. Padres, bispos, apóstolos, pai de santo, colocando sentença sobre... Será que já não é pesado demais para uma pessoa que está sem esperança, sem saída,
vivendo só de diagnósticos humanos e não tem saída para o diagnóstico humano. O pai e a mãe estão precisando de uma palavra verdadeira, de um Deus poderoso, que tenha um nome sobre todo nome para dizer, olha, quando o recurso humano termina, começa o meu. Quando você é fraco, aí que você é forte. Fazer isso sem se esquecer daquilo. Deus nos deu a graça da ciência, Deus nos deu a graça da medicina, mas isso não significa que o poder de Deus saiu de nós. Nós vamos esgotar o nosso trabalho, nós vamos fazer tudo o que é possível, mas em primeiro lugar, a minha fé como pai e mãe está no Senhor. E eu conheço o Deus que eu sirvo. É um Deus de amor. Ele não vai colocar um peso, uma sentença sobre a minha vida, como esses homens têm lançado sobre as famílias. Pelo amor de Deus. Então, o religioso é muito engraçado essa raça, irmão. Porque vai o pobrezinho, membro da igreja, vai a menina e engravida. Ela é colocada numa condição de exposição, vai para a cadeira, né? Fica lá como é que eles chamam? Tipo de castigo, por um tempo para ele pensar. Mas isso só acontece se ela não for uma pessoa importante. Porque olha que coisa, eu vi acontecer em muitas igrejas, muitas, foi uma, a menina engravidar e ser exposta no altar. E ser tirada de tudo no ministério. Não podia cantar, não podia fazer nada, não podia orar. Uma vez aconteceu comigo, lembra que eu contei da igreja de Utinga, lá em Santo André? Que assim que eu cheguei na igreja, uma menina que tocava lindamente teclado nunca mais foi. E eu pensei, ela não gostou de mim. Passaram-se 6 meses, ela chegou, só que chegou de barrigão. Pediu desculpa por ter se afastado, contou o que aconteceu, tinha feito com um namorado que não devia, engravidou, ficou com vergonha, não ia mais para a igreja. Eu falei para ela, então, tudo bem, vai lá e toca hoje. Ela falou, mas eu posso? Eu falei, claro que pode, filha. Vai lá e entrega a tua adoração ao Senhor. E bem na primeira fileira, sentavam 2 senhoras. Quando terminou o culto das 10 horas da manhã, uma delas veio até mim, me abraçou, beijou como sempre fazia, e ela falou assim, nossa, ela voltou. Falei, você viu que bênção? Voltou. Só que ela já estava muito barriguda. Aí a senhora disse, nossa, mas ela casou, tá grávida. Eu falei, não, irmã, não casou, o namorado foi embora, tadinha, tá passando por uma situação difícil. Ela falou, nossa, engravidou antes do casamento. Pastor, mas ela tá em pecado e o Senhor deixou ela subir no altar. Aí eu não aguentei, meu irmão. Aí eu falei para ela, irmã querida, alguma vez eu proibi a senhora de entrar na igreja, sentar na primeira cadeira, mesmo com o tamanho da sua língua? Aí ela olhou para mim e falou, a paz do Senhor, pastor. Eu falei, a paz, irmã. E ela foi embora. Então veja só, com muitas meninas na igreja é feito essa exposição. Só que a filha de a pessoa mais importante da televisão brasileira, pastora, pregadora, engravidou do namorado, aonde ela mesmo diz que ela não tinha intenção nenhuma de casar com ele, mas vivia em prostituição, segundo a religião. Só que quando esta engravidou antes do casamento, ao invés dela receber o mesmo tratamento, não. Ela foi chamada para orar em diversas igrejas, para pregar em diversas igrejas. Todo mundo colocava a mão na barriga dela, desses religiosos, e falavam que bênção, herança bendita. O que mudou? Porque ela tem dinheiro? Isso é a religião. Diante de Deus todo mundo é igual. Então se não há maldição para um, não há sobre o outro. Aí eu quero te dizer algo importante, para nós darmos uma linha aqui na nossa ministração. Deixa eu sair da tela um pouco. Nós somos feitos por Deus em corpo, alma e espírito. Portanto, tudo o que acontece com a gente precisa ser analisado nessas 3 situações.
Apóstolo, pode ser um demônio? Pode. Um câncer pode ser um demônio. Uma crise no relacionamento pode ser um demônio. Uma dor de cabeça constante pode ser um demônio. Pô, claro que pode. O mundo espiritual existe. Agora, a gente pode levar em consideração uma pessoa que está vivendo sem cobertura. Mas para a pessoa cristã, que está em Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que ora todo dia, pede perdão pelos pecados, não dá para eu acreditar que você esteja vivendo uma maldição. Porque até onde nos consta, maior é o que está na nossa vida do que aquele que está no mundo. E nada, nem a distância, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem o que há no céu, nem o que há na terra, nem debaixo da terra, pode nos separar do amor deste Deus. Amém? Apóstolo, então se na vida de muitas pessoas que estão fora da igreja pode ser demônio, vamos ajudar. Claro que vamos, irmão, nós aqui. É por isso que a gente está aqui, falando para 50 países. Porque a pessoa declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a pessoa declarou a presença do Espírito Santo na vida dela, já não há mais maldição. Então eu fiz esse teste. A minha vida espiritual tá ok? Amém. Tô debaixo de cobertura? Amém. Tica isso da sua vida. Já não tem mais, essa primeira opção já não faz mais parte. Vamos para a segunda. Alma e corpo. Vamos trabalhar então a medicina e a ciência. Através do quê? Terapias, tratamentos, remédios quando for o caso, depende da comorbidade, depende da gravidade, mas isso quem vai te dizer não é o apóstolo. O apóstolo vai trabalhar o teu emocional, o teu espiritual e vai te trazer aquilo que está acontecendo no dia a dia da sociedade em relação ao terra. Mas principalmente trazer uma palavra de Deus sobre a tua vida para te dar força, alimento para caminhar. Então espiritualmente esteja em Deus e busque tudo aquilo que Deus te der como recurso aqui na terra. Seja para você, seja para o teu filho, seja para um familiar. Existem muitas religiões e a religião é um mal. A religião é um mal. A religião causa um bem para a sociedade, mas espiritualmente ela te mata. Então, religiões do tipo que não permitem transplante, que não permite cirurgias, cuidado. Vai aparecer um pastor tão maluco quanto o religioso que fala que é uma maldição e vai falar para você, não busca na medicina, só ore. Não. Não foi isso que o Senhor nos disse. Não foi isso. Nós temos que buscar. Nós temos que buscar. No mundo teremos aflições, mas temos bom ânimo. Ele já venceu esse mundo de aflições. E se ele venceu, eu sou vencedor também. Mas trabalhe corpo, alma e espírito. Vamos mudar aqui.